Ora viva, seja bem-vindo ao Oman Angola. Mailton de Souza é um professor de contabilidade e gestão que chegou a Angola há cerca de 7 anos. Oriundo do Brasil, exerce a docência na Universidade Lusíada do Lobito. Apaixonado pela profissão, Mailton tem como grande objetivo melhorar a formação dos seus estudantes. Eu me chamo Mailton Galdino de Souza, sou brasileiro. Sou da Paraíba, que é um estado que fica no nordeste brasileiro. Quando eu vim para Angola, e assim para mim foi um momento de decisão, né? Então quando eu vim para Angola, dias antes de eu embarcar, minha mãe teve um AVC. Então, era aquela decisão, eu vou, eu fico. Mas a própria família, a minha irmã, porque o meu pai já era falecido, disse, olha, ficando aqui não vai nem melhorar, nem piorar o quadro. E eu tinha esse sonho de vir para cá e de conhecer. E sou sincero, eu vim para cá e disse, olha, se eu não gostar, com 2 meses, 3 meses eu retorno. E hoje fazem 7 anos. E foi bom vir para Angola. Hoje não pretendo voltar, às vezes alguns amigos ligam a proposta de emprego, mas pessoal, eu estou bem aqui. É porque para o brasileiro que está lá e que não conhece a nossa realidade, né, eles devem fazer um cenário não tão muito bom. É tanto que em algumas reuniões de amigos, quando eu chego, tem hora que eu digo, bom, já vem a aula de história, porque todos querem saber como é Angola, como são os hábitos alimentares, como é a forma de vestir, como é que são as festas. Mas no início era pior. Quando eu vim para cá, fizeram para mim também um cenário. Hoje gosto muito daqui, vendo Angola para os meus amigos brasileiros. Amigos aqui, amigas angolanas já foram à minha casa no Brasil, né? Outros estão se programando para ir de férias. E isso para mim é muito gratificante. Só que quando chega lá eu que fico com ciúme, porque o pessoal só quer dar atenção aos angolanos e me esquecem. A nossa aula de hoje é teoria da contabilidade, como sabe, e a gente vai trabalhar um pouco sobre o registro em contas patrimoniais. Eu acho que é a base e é uma das principais dúvidas que se encontra atualmente. O contato ele é muito gratificante, porque assim eu busco a experiência que eu já trago, né, de vida, a experiência das empresas que eu já trabalhei. Tento entender qual é a experiência de cada um, até mesmo pela percepção nos primeiros dias de aula, para que eu possa fazer um processo de adequação. O que eu costumo dizer é o seguinte, nós enquanto professores, a gente tem a responsabilidade de ensinar que os alunos pensem de forma global, mas ajam de forma local. Porque nem toda teoria, nem toda regra que ela é válida num determinado país ou normas internacionais, de repente ela não dá para ser aplicada aqui, por algumas restrições, né? E restrição política, quando eu falo política é na questão da legislação, restrição cultural, mas é uma riqueza grande. E quando eu vim aqui para Angola, tive algumas turmas que no início eles estranharam um pouco, porque estavam muito habituados nos processos de avaliação muito do que, como, o que é, né? E eu trabalho já de forma diferente. Eu quero que os alunos eles pensem em contabilidade, porque daí eu quero que eles saiam daqui com um processo de diferencial. Esses 3 elementos eles são a base de todo e qualquer patrimônio da empresa. E quando o aluno ingressa na universidade, que a gente busca esse conceito de patrimônio, muitas vezes o que você deve a alguém, o que você tem a pagar, sai da mente do conceito de patrimônio. Então, o que a gente tem que a contabilidade está mais para a área das ciências econômicas e sociais, né? É aquilo que falei há pouco, que não existe país sem empresa, não existe empresa sem contabilista. Então, eu preciso de um contabilista, às vezes, para ser o meu diretor financeiro, não para ser o contabilista propriamente dito, né? Não para ele fazer realmente a contabilidade. Então, porque tem algumas empresas que, de acordo com a sua dimensão, a contabilidade ela é terceirizada. Mas ele precisa de um apoio interno, para controle interno, ou seja, para o que for. Os lucros que compõem o capital próprio e que essa percentagem nós damos o nome de dividendo e que já tem que ter um pré-acordo de como é que vai se dar a distribuição dos lucros da empresa. Porque no dia que uma empresa pagar o seu capital próprio, a empresa ela desaparece. Contabilidade é uma área muito vasta. O aluno após formado ele tem a opção de trabalhar como autônomo,
abrir a sua própria empresa de contabilidade, ou abrir a sua empresa de auditoria, ou abrir as duas numa única empresa, né? Isso enquanto autônomo. Ele pode atuar como empregado de uma empresa, e como empregado dentro dessa empresa ele pode atuar na área financeira, na área administrativa, como auditor, como controlador. Tá? Ele também pode atuar na área da educação, como professor, e aí como professor ele também atua consequentemente como pesquisador, pode atuar como consultor de empresa, ou ele pode atuar no Estado, né? Atuando nas empresas públicas ou em órgãos públicos, ou também trabalhando nos tribunais de contas do Estado, das finanças, como controlador de tributos, como auditor público. Então, é uma área bastante vasta, porque assim, não existe empresa sem contabilista. Toda empresa precisa de contabilista, né? O Estado também precisa de contabilista. Agora, no último mês de novembro, mais precisamente dia 14, houve a Assembleia Geral da Ordem dos Contabilistas de Angola. Então, o que é que a gente vê? Que Angola está dando um passo realmente para que essa nossa área ela chegue ao nível que ela merece, aquele nível de valorização que a gente espera. As próprias finanças, com esse processo que estamos tendo agora com a reforma tributária, também está obrigando que os contabilistas eles passem a se enquadrar ainda mais a algumas normas e algumas observâncias que vamos ter que passar a cumprir. Hoje, aqui na nossa universidade, eu tenho orgulho de dizer, não só eu, como toda a equipe de professores que fazem o curso de contabilidade aqui na Lusíada, que nós não temos alunos disponíveis nesse momento. Está tudo ocupado. Então, o que é que eu passo a identificar? Eu passo a identificar os alunos principalmente a partir do segundo ano. A partir do segundo ano, você vai vendo os alunos que mais se destacam, né? Aqueles que você vê que ele tem uma visão mais ampla da coisa e que busca me questionar, que é isso que é interessante. Contabilidade, tu tens que questionar, tu tem que ser crítico. Porque a partir do momento que eu não passo por esse processo de questionamento, eu apenas vou cumprir o que me mandam fazer. E aí eu não estou contribuindo para o desenvolvimento da profissão. Então são esses detalhes que a gente passa a observar no perfil profissional. Porque, por exemplo, já tem empresa aqui no Lobito que nos pedem um aluno de contabilidade de terceiro ano que se destaque e que tenha inglês no mínimo intermediário. E eu já orientei, pessoal, estuda inglês. E eu não tenho aluno com esse perfil, não. Então, o que é que eu faço? Eu digo, olha, eu tenho um aluno que ele é muito bom, eu posso indicar para vocês, e eu oriento que a empresa coloque nos seus quadros de formação esse curso de inglês. Porque você encontrar um aqui dentro desse perfil vai ser um tanto difícil. E aí eu consigo convencer as empresas e aí a gente vai encaixando esses alunos. Se hoje você chegasse aqui para mim e dissesse, ó, Mailton, eu estou precisando de um aluno de quarto ano e de terceiro ano para estagiar na minha empresa, eu vou dizer, olha, infelizmente eu não vou poder lhe ajudar porque eu não tenho alunos disponíveis, todos estão no mercado de trabalho. A Maria da Conceição, né, é minha aluna, já está aqui há um bom tempo trabalhando conosco. Eu licenciei-me já em 2009, na altura era chefe do Departamento de Finanças do Porto do Lobito. Graças a essa formação, cheguei administradora financeira do Porto do Lobito. Hoje, aposentada. Estou sempre agarrada aqui ao professor, porque venho sempre beber da sua experiência. Sempre que há eventos relacionados com a contabilidade, divulga. Há bem pouco tempo estivemos no Congresso Internacional na Itália, em Roma. Já estivemos no Japão, em conferências de contabilidade. Já estive com o professor na Malásia, em Kuala Lumpur. Já estive em Frankfurt. E divulga sempre. Porque quando tiver alguma atividade na empresa, com a chegada do Mailton, ele deu outra visão ao curso, né? O que ele trouxe, na minha visão, é algo, né, diferente que eu às vezes vejo que não encontramos cá no nosso país, que tem a ver com aquela metodologia de se poder fazer, essa é a visão que eu tive, que tenho até hoje, metodologia de se poder fazer a transmissão de conhecimentos na área de contabilidade, que era algo que naquela altura, entre aspas, nós víamos que tínhamos muitas dificuldades, não é?
Mas a partir do momento que eu comecei a assistir às aulas deles como assistente, eu vi que a metodologia que ele usava, que usa até hoje para fazer a transmissão de conhecimentos, era muito diferente com relação a que nós tivemos naquela fase em que nos encontramos a fazer a formação. E depois aquela exigência, buscar umas coisas que o mercado está a exigir para os profissionais, ele também conseguiu trazer isso dentro da sala de aulas, que no meu entender, naquela altura, as coisas não estavam assim muito bem claras, não havia assim uma metodologia. E eu sim posso dizer que hoje, o pouco que eu sei, graças à contribuição do Mailton, também por ter assistido, ter participado nesse processo como assistente do Mailton naquela fase, aí período de 2009, finais de 2008, 2010, até esse preciso momento que eu me encontro cá nessa instituição como professor assistente. Você tem que apostar na sua formação, logo o indivíduo tem que fazer um bom planeamento, para saber quais são as etapas, o que é que ele espera enquanto estudante, melhorar a sua condição, melhorar os seus conhecimentos e, com isso, então poder ajudar no desenvolvimento do país. Em primeiro lugar está na pessoa, para depois contribuir com os seus conhecimentos, contribuir na melhoria do país. Eu tenho observado uma mudança. Hoje, assim, a gente vê um empenho grande do nosso atual ministro para o ensino superior, o doutor Adão, desse processo de reformulação, de revisão de programas de conteúdo, das orientações que vêm do Ministério para as universidades. Para você ter ideia, quando eu comecei aqui, a primeira coisa que eu propus foi uma revisão dos nossos conteúdos, porque alguns programas tinham assuntos que não traduzia o que a gente precisava no momento aqui em Angola, que é aquilo que eu digo, pensar globalmente, mas agir localmente, porque essa é a ideia. Então não adianta eu pegar a melhor ferramenta do mundo, seja na área de gestão ou que a norma internacional diz isso, se eu tenho que me adequar à realidade, porque a legislação local diz que para que isso não tem aplicabilidade. Então a gente tem que ter essa moderação na hora de trabalhar, aqui em sala de aula. E eu sempre tento mostrar para os alunos como é a nível internacional, como é a nível local. Por quê? Porque os alunos eles saem daqui, eu tenho alguns que estão em multinacionais aqui em Angola. A multinacional tem que reportar para a sua matriz, seguindo normas internacionais, as informações. E tem que divulgar em Angola, seguindo as normas locais, com a ordem dos contabilistas, unindo a força que o próprio governo vem nos passando pelo Ministério do Ensino Superior. Com o próprio processo agora de reforma tributária, então se você observar, hoje o contabilista e nós educadores, a gente tem uma responsabilidade, eu acho que vai além do que nós imaginávamos há algum tempo atrás. Ou seja, o esforço de estudo é tremendo. Então, nós, enquanto docentes, temos que ter essa preocupação. A preocupação de formar bem aquele aluno. Só que não adianta dar uma formação bem para o aluno se esse aluno, de repente, não tem aquele apoio necessário em casa. Porque o seio familiar, ele é preponderante nisso. Isso aqui é interessante. As amizades. Eu costumo dizer para o aluno o seguinte, é uma questão bem interessante, a questão das cábulas, que eu não admito. Se você hoje é o aluno, você opta em fazer cábula do teu colega, no futuro esse teu colega vai ser teu chefe. E ele diz o seguinte, se tu me deu cábula durante 4 anos, tu não mereces ser meu subordinado, meu empregado. Eu já vou tentando criar no pessoal essa questão da tua responsabilidade, ou seja, que você tem que conquistar as suas notas e os seus méritos pelos seus valores e não buscando meios que não são corretos dentro do processo de sala de aula. Eu tenho visto hoje, graças a Deus, aqui na Lusíada com os meus colegas e assistentes, um empenho grande, ou seja, mesmo que o professor esteja repetindo a mesma matéria, como essa, que eu já leciono há 6 anos, eu estudo antes de vir da aula. Eu vou à internet, vejo alguma notícia, olho algum site, então eu vejo que essa cultura está sendo disseminada e dentro da academia. Então, por exemplo, tem alunos que chegam para fazer prova e tem um texto que acabou de sair na TPA ou na Angope de manhã.
E aí eu ponho o texto, a fonte, a data, a hora de acesso e peço para que eles interpretem de acordo com o que nós estudamos em sala. Ou quando os próprios sócios resolverem diluir a empresa. Aqui no Lubito temos muitas vantagens, desde a facilidade e conhecimento que temos com as pessoas, a facilidade de movimentação. Tendo em vista que a capital é uma cidade com muito engarrafamento, nós aqui temos uma vida, penso eu, mais saudável, porque dormimos as horas certas do dia, trabalhamos muito mais à vontade e temos muitas escolhas também de ver aqui no Lubito, sim senhor, desde áreas turísticas. Para uma perspectiva do futuro, vemos um grande desenvolvimento na província, não só no setor petrolífero, como também na área de turismo, na área turística, desenvolvimento de novas empresas, indústrias. Temos o Polo Industrial Fase 2, que já está a crescer muito com a implementação de novas indústrias e que vai criar um grande desenvolvimento na província e na área de recursos humanos. Nessa área de recursos humanos, onde nós estamos a formar para dar apoio a estas novas indústrias que cá venham e não só depender do expatriado. O expatriado tem que vir cá para nos associar e para trabalharmos em conjunto e não só eles estarem aqui a dar o seu capital e nós não temos nada para contribuir. Ou seja, nós como jovens temos que estar preparados para podermos contribuir para o país. Devem se formar, sim senhora, nas suas províncias e procurar inserir-se no seu próprio mercado de trabalho, porque o desenvolvimento não parte só de uma província já desenvolvida ou com muitos problemas que, conforme nós temos conhecimento, que é de Luanda. E como temos visto, a província de Luanda não é uma província fácil de se viver, não é fácil de se inserir no mercado de trabalho. Para isso precisa-se de muita competitividade. Há muito quadro em Luanda e há muito pouco quadro cá nas províncias, ou seja, o pessoal que se forma nas províncias deve aproveitar esse seu know-how para se inserir no mercado mesmo da sua própria província e ajudar no desenvolvimento da própria província, que é a sua cidade natal. O que é gratificante para a gente é que você encontra, depois que o aluno sai daqui da faculdade, se encontra há alguns anos e tu recebe uma ligação, uma mensagem: professor, muito obrigado. Eu gosto do Lubito, amo aqui, foi a cidade que eu vim direto para o Lubito, que foi acolhedora. No Brasil eu morava em cidade de praia e também próximo ao mar, então para mim aqui não foi diferente. Isso contribuiu muito para a adaptação. Mas a cidade em si, o Lubito, ela é muito acolhedora. As pessoas elas te recepcionam, né, bem, graças a Deus. Os ambientes que a gente frequenta, a proximidade dos locais aqui, então isso facilita tudo. O que você pode ver desse boom que vai ter no Lubito é a refinaria, o Porto do Lubito, com toda a modernização que a Conceição falou, caminhos de ferro de Benguela, né, o Porto Mineiro, as fábricas de cimento que estão vindo, o aeroporto internacional. Então o que é que a gente vê? É que o governo, graças a Deus, está confiando no Lubito e na população lubitanga. E isso nos orgulha. Mas acredito muito no Lubito e eu acho que cada morador, você começa a perceber uma consciência de fazer a sua parte para que a gente tenha um município melhor. E isso é que é legal. E aí entra nós, educadores aqui no ensino superior, entra também os educadores do ensino base, do ensino médio. Porque todos estão enxergando que a gente está caminhando para um futuro que não tem volta. Então todos têm que trabalhar dentro dessa consciência e dentro desse objetivo de desenvolvimento. Esta reportagem pode ser revista no canal Nova Angola no YouTube ou no nosso perfil no Facebook. O Marangola fica por aqui, mas volta na próxima semana. Até lá!